Boa tarde a todos. Eu sou a acadêmica Andressa Nosso, sou aluna do curso Licenciatura em Matemática e estarei apresentando o meu estágio curricular obrigatório 3. Então, a área de concentração é ensino e aprendizagem em matemática, o programa de extensão é metodologias e estratégias de ensino, aprendizagem, o projeto de extensão práticas pedagógicas na educação básica em tempos de ensino à distância. O produto virtual que foi desenvolvido com esse estágio foi uma cartilha, e o tema do meu estágio é práticas pedagógicas no ensino médio em tempos de pandemia. Bom, como aqui na minha cidade a gente ainda vive questões de isolamento social devido à pandemia, o meu estágio ele foi de forma virtual. E a instituição concedente foi o Colégio Global, que é esse que está aqui na foto da apresentação, e ele é um colégio de São Bento do Sul, Santa Catarina. Bom, os objetivos desse trabalho é auxiliar professores com sugestões de novas práticas pedagógicas durante esse período de pandemia, utilizar as novas tecnologias da informação e da comunicação visando a melhoria da prática docente, implementar soluções criando boas metodologias no ensino e aprendizagem à distância e, por fim, compreender as oportunidades do ensino remoto para os estudantes construírem conhecimento de modo mais relevante. Então, ao vivenciar assim, as consequências da pandemia em si, né, eu busquei trazer as reflexões acerca do novo cenário e metodologia de ensino a ser inserida no ensino médio. Com todas as mudanças atuais que estamos passando devido ao período de pandemia, a educação ela foi uma das áreas que mais sofreram grandes transformações, né? Deixando de ter, por exemplo, o ensino presencial, passando a ser um ensino à distância, né? No qual esse ensino à distância ele acaba ganhando força e se tornando a alternativa mais prudente e eficiente para o andamento das atividades letivas das escolas, né? Então, como o Moore ali e Kersley já falava em 2017, né? A educação à distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente no local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições e organizacionais e administrativas especiais. E o professor, assim, no meu ver, ele é a peça fundamental no processo da aprendizagem, porque ele é que vai criar um ambiente de aprendizagem e de valorização da educação. Como Martins, em 2010, cita, né, por causa do processo de tecnologia e dos meios de comunicação, a sociedade está em transformação permanente, o que exige de verdadeiro educador a atualização constante por meio de cursos, congressos, simpósios, muita leitura, né? Enfim, o educador ele deve ser um estudioso constante, né? E o professor, em especial, ele precisou, né, nesse período de pandemia, né, sair dessa metodologia tradicional de sala de aula, né, e se envolver numa operação educacional onde se torna fundamental saber usar pedagogicamente os recursos tecnológicos, né. E com a pandemia, né, muitas escolas, para evitar que os alunos fossem prejudicados, né, implementaram plataformas e estratégias de ensino à distância para que todos possam continuar estudando durante esse período de pandemia. E Vieira, em 2020, já citou, né, que existem inúmeras ferramentas que podem e devem ser utilizadas pelos professores e alunos para desenvolver essas aulas de melhor forma. E tem como exemplo o Google Sala de Aula, que é uma plataforma e um aplicativo gratuito
que auxilia professores, alunos e escola com um ambiente para realização de aulas de forma remota, né? E essa plataforma permite gerenciar atividades, avaliações e conteúdos com uma sala de aula virtual. Tem também o Google Meet, que é um aplicativo e uma extensão de videoconferência do Google, né? O mesmo ele vai permitir realizar videochamadas, fornece ferramentas como o compartilhamento de tela. Tem também o Teams, que é uma ferramenta semelhante às outras já citadas, e inclusive aqui na Uniaselv, as minhas aulas durante esse período, né, foram pelo Teams, e essa ferramenta ela permite a criação de um ambiente que unifica tanto o aluno como o professor e possibilita então ter aula ao vivo, gravação, download de vídeo, chat interativo e entre outros. E também tem a metodologia ativa. Bom, então assim, a tecnologia, né, ela vem sendo utilizada em sala de aula, ela teve como missão a reformulação desse método tradicional de ensino, né, fazendo que os professores se adaptassem a essas novas inovações tecnológicas e essa nova realidade tecnológica, principalmente como o meu objeto, minha turma de pesquisa era o ensino médio, principalmente para os adolescentes, para os alunos do ensino médio que vivem constantemente com tecnologia. Para eles até foi um pouco mais fácil do que se fosse, por exemplo, para uma educação básica, né? Bom, a vivência do estágio. Devido, então, ao período da pandemia, o qual a gente está vivendo, né? O meu estágio, então, ele foi de forma virtual. E para a realização do estágio, já que não consegui ir numa escola presencialmente, né? Eu fiz de forma virtual, coletando dados ali do Colégio Global que eu mostrei no início da apresentação. E para a construção da pesquisa foi elaborada uma fundamentação teórica baseada em pesquisas bibliográficas, em livros, artigos científicos, sites em geral. E também foi feito entrevista com docentes da instituição concedente. E após feita essa pesquisa, foi elaborado então um produto virtual, né? Que no meu caso foi uma cartilha que vai auxiliar os professores nas práticas pedagógicas de ensino à distância. Mais para frente eu vou estar apresentando ela. Então, para mim, foi muito enriquecedor fazer essa produção, pois através dela pode-se descobrir novas práticas pedagógicas, principalmente nessa época dos recursos tecnológicos. E as minhas considerações finais e impressões do estágio. Então, o estágio foi muito importante para o meu desenvolvimento como docente, pois ele possibilita assim, uma visão mais próxima do cotidiano e da realidade do professor. Tal fato lhe provocou uma nova visão e mentalidade por parte das instituições escolares ao aderir amplamente ao EAD, né, que é o ensino à distância, que já existia, né, só que porém ele teve um crescimento muito maior agora nessa época de pandemia. E essa nova realidade levou docentes a aprender uma nova modalidade de ensino, né, que eles não estavam tão habituados, que é o uso das tecnologias para dar aula. Após as pesquisas e as considerações, ficou muito mais fácil e simples definir essa abordagem da minha trilha pedagógica, que foi a cartilha, né? Onde eu procurei elaborar um material bem objetivo e claro, com uma linguagem de fácil entendimento e fazer a cartilha um material que possa auxiliar os professores nessas práticas pedagógicas em tempo de pandemia. Então, o estágio, para mim, ele é uma experiência muito importante, pois contribui na formação do aluno, no meu caso, como um professor. Bom, então aqui é a cartilha que eu desenvolvi. Ela tem como tema práticas pedagógicas no ensino médio em tempos de pandemia. Então, ela inicialmente tem uma breve apresentação sobre a cartilha, tem aqui um sumário para poder se localizar, tem uma breve introdução, o objetivo dela. Aí, esse primeiro tópico aqui da cartilha E agora, professor? Que é uma pergunta, assim, que faz justamente jus a essa nova mudança, né, de sala de aula tradicional para o ensino
à distância. Então, ele vai falar daí também sobre a modalidade EAD, a definição, sobre os recursos digitais que tem, né, como o Meet, o Zoom, o AVA, que possa ser utilizado como prática pedagógica. Tem também fala sobre a metodologia ativa, que são modos de ensinar mais contemporâneos, né, que estão conectados com a realidade e o perfil dos estudantes atuais, principalmente os de ensino médio. Por fim, daí tem a aplicação dessa metodologia e uma conclusão. Tem também uma frase do Paulo Freire para encerrar a cartilha, que diz o seguinte: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Tem a bibliografia que foi utilizada para a confecção da cartilha e, por fim, as referências para a construção do meu paper.